Sejam bem-vindos ao Devocional Princípios de Vida. Hoje eu vou mostrar para vocês aqui um pouco, de como tem sido a leitura, desse livro, as meditações que eu tenho feito. Então, aqui é para onde eu venho de manhã, acordo cedinho. Aqui está o objeto do nosso estudo, recente. Aqui onde eu fico um pouquinho, e da onde eu trabalho quando eu estou de casa, A Julia tem o pretinho, que vocês já conhecem. E aqui ela já vem pra porta. Vou esperar ela pra sair. Aqui estão elas. Estão aí. Cuidadas, podadas. Ontem choveu bastante. Ali é o monte que eu fico normalmente quando eu tô aqui de cima do terraço orando, tô falando com Deus. E ali é onde o sol nasce. Normalmente eu acordo e começo a observar ele ali nascendo. A companheira de leitura e oração aí. E é isso. Hoje a leitura trouxe uma reflexão diferente, Novamente falando sobre questão de expectativa e realidade. E o capítulo 3, a gente já discorreu. Ontem eu li o capítulo 4. Hoje eu li o capítulo 5. Amanhã vai ser 6. E fiz algumas anotações. E a palavra, que seria bem assim, o que a gente consegue discernir sobre a leitura de hoje é justamente essa questão de muitas vezes a nossa expectativa não estar alinhada com a realidade. E a gente está com a mente tão obstruída que mesmo que a realidade seja informada para nós que ela irá acontecer, nós não conseguimos nos libertar daquilo que nós já idealizamos como expectativa. E nesse momento o que acontece é que eu estou com a minha mente tão cauterizada, eu idealizei tanto que uma coisa aconteceria de uma determinada forma, que eu não consigo perceber que ela pode, e deve acontecer de uma maneira diferente daquilo que eu esperava. A Bíblia ela é muito sutil em alguns detalhes, Quando eles estavam caminhando ali sobre esse caminho, de Emaús, quando eles estavam ali conversando sobre as expectativas deles, sobre os ocorridos, sobre os acontecimentos, eles estavam justamente falando a respeito da possibilidade de ter encerrado tudo, de ter acabado ali, porque Jesus foi crucificado, foi morto, e para eles aquilo ali representava o fim, porque eles esperavam um Messias que iria cumprir um propósito político, onde a libertação do povo não seria uma libertação espiritual, não seria o anúncio de um novo reino, de um reino eterno, de um anúncio de valores que não poderiam ser corrompidos nem corroídos por essa geração, por essa terra, por esse momento, mas que seriam justamente propósitos para a eternidade. E a todo momento que Cristo esteve com eles, ele falou a respeito disso. Ele sempre falou a respeito disso. Em todas as parábolas, ele falou da questão do trigo, que se não morresse ele não teria condições de sobreviver. Ele falou sobre a questão de derrubar o templo e reerguer em 3 dias. Assim, o tempo todo ele fala sobre isso, ele fala que ele precisa se entregar, ele fala que o sacrifício seria necessário. Só que as pessoas não queriam entender isso, elas não queriam perceber dessa forma, porque sacrifício dói.
né? Passar pelo sofrimento dói. E Jesus também não passa a mão na cabeça com relação a isso. Ele diz, olha, quem quer, né, me seguir, né, toma sua cruz e venha. Ele não diz, ó, vem pra cá que você não vai sofrer mais, você não vai ter mais nenhum tipo de problema. Bom, então vamos preparando o nosso café aqui, falando. Então, assim, as expectativas normalmente são as coisas que derrubam, né, a narrativa, né, que derrubam o verdadeiro sentido do que se precisa fazer, do que se precisa acreditar. A expectativa é depositada da forma errada, né, ou esperando algo diferente daquilo que realmente veio fazer, né, de que Jesus veio fazer, fez com que não só eles, né, os discípulos que caminharam junto a Jesus durante todo aquele tempo, não só eles, como também o povo todo em volta. Todas aquelas pessoas, elas tiveram as suas expectativas frustradas, porque elas esperavam um Messias que ia liderar Israel, né, ia liderar o povo, né? Na verdade, ali ia liderar aquele povo para uma guerra contra os opressores deles, né? Eles queriam uma justiça, mas não uma justiça de amor. Eles queriam uma justiça de espada, porque basicamente eles queriam pagar na mesma moeda. Nós estamos sendo oprimidos, estamos sofrendo, né? Tivemos a nossa identidade roubada, tivemos as nossas coisas roubadas. E ali o que eles queriam era, na verdade, não uma justiça, mas eles buscavam uma vingança. E a gente, quando começa a analisar, né, quando a gente começa a entender essa narrativa dessa busca pela vingança, a gente entende o porquê que naquele momento eles escolheram Barrabás ao invés de Cristo. Porque que naquele momento os discípulos, né, Cleopas e quem caminhava com ele ali, entendiam que acabou tudo, porque não haveria mais possibilidade de acontecer aquilo. O que Cristo veio construir em amor, veio construir de uma forma espiritual, não veio construir algo ilusório, né, algo de conto de fadas. O que ele veio fazer foi algo da vida real, é dizer, olha, a vida segue, né? Aqui a gente tem um corpo corruptível, uma mente corruptível, a gente está num estado, né, que é corruptível, a gente aqui vai sofrer tentações, a idade vai chegar, nós vamos envelhecer, vamos ter problema, vamos ter doença, né? Isso é feito para dar em pessoas, não em pedra. Então tudo isso vai passar. E quando todas essas coisas finalizarem, quando o seu caminhar aqui finalizar, o nosso objetivo maior, né, que é a eternidade, lá nós não teremos nada disso. O reino não é daqui, é de lá. E aí muitas vezes o excesso de triunfalismo que é pregado, a forma como muitas vezes o peso, né, das coisas vem sobre nossas vidas, eu nunca tinha pensado nessa perspectiva. As frases, muitas vezes, que nós dizemos porque somos condicionados a repeti-las para as pessoas, trazem para quem está nos ouvindo não um conforto, mas um peso ainda maior. Uma pessoa está sofrendo e você diz que ela precisa ter mais fé. Muitas vezes ela não é a falta de fé que está acontecendo ali, é a falta de conhecimento, de uma reflexão mais profunda da palavra. E eu nunca tinha pensado por esse ângulo, né? Muitas vezes eu, passando por alguns problemas, eu sempre imaginava isso, pô, tá me faltando crer mais, tá me faltando orar mais, tá me faltando ler mais, quando na verdade o que estava me faltando era compreender que aquele processo está acontecendo daquela forma, e se eu estou decepcionado com aquilo, é porque a minha expectativa estava errada. A minha leitura do início daquilo estava errada. E eu acho que assim,
isso traz um novo sentido, né, para as coisas. No mundo onde a gente muitas vezes vê hoje pregações, né, falando sobre triunfalismo, né, o tempo todo, sobre avanço, esse livro nos traz ao evangelho original, né? Ele nos traz a uma reflexão real da fé, da vida real de fé. Os discípulos estavam ali, né, com aquela decepção no coração, querendo retomar a vida deles normal, caminhando em direção a Emaús. Durante o dia, esse estranho, né, que a gente sabe que é Jesus, se aproximou deles, começou a conversar com eles, ou seja, entrou na conversa, começou a ouvi-los, né? Primeiro ele só ouviu, deixou eles falarem. E quando eles chegaram no destino, né, já estava tarde, né, já era praticamente noite. Então, para vocês perceberem o quanto era difícil, né, naquela época, né, aquela vida, porque as pessoas não andavam à noite com medo de assalto, com medo de uma série de coisas, porque elas realmente eram retiradas delas todo no caminho, elas eram espancadas e era uma brutalidade maior, né? Era um mundo mais selvagem, né, digamos assim. E então, normalmente, à noite as pessoas se recolhiam, estavam todas elas em casa, ninguém ficava passeando para lá e para cá à noite. Quando Jesus se assenta com eles e começa a razoar as coisas, começa a falar com eles sobre as coisas e diz, mas não era necessário que ele passasse por isso para que ele pudesse, né, cumprir o seu propósito. E aí na hora que ele parte o pão que eles reconhecem que é Jesus, né, e nesse exato momento Jesus se desmaterializa ali diante deles, some. Então, ou seja, Jesus se aproximou para ajudar a corrigir a rota e depois ele saiu quando a rota foi corrigida para que eles pudessem continuar o caminho. E a gente às vezes não sabe lidar com essa dinâmica, né, de aproximação para corrigir, de afastamento para a gente poder continuar, porque a gente precisa evoluir. Mas percebe-se que dentro deles mudou alguma coisa de uma maneira tão forte, tão pesada, né, que houve a mudança. O reconhecimento de que ali era o Cristo ressurreto, de que aquilo não tinha acabado com a crucificação, fez com que eles voltassem para Jerusalém. Já à noite eles voltaram imediatamente, eles não esperaram amanhecer, eles imediatamente pararam tudo e voltaram. Então o que a gente precisa buscar é justamente isso, um realinhamento, né, dos nossos propósitos, um realinhamento das nossas expectativas, para que a gente de fato consiga reconhecer o caminho, consiga reconhecer os fatos da maneira correta. E aí então a gente perceber que não é um desmoronar da nossa fé, não é um desmoronar das nossas convicções, é simplesmente uma leitura muitas vezes inadequada do momento em que a gente está passando. E isso muda muito a perspectiva das coisas, né? Deus não diz pra gente em nenhum momento que nós estaremos isentos de problemas. Ele só diz que mesmo quando os problemas vierem, ele vai caminhar conosco e estará lado a lado, nos ajudando a passar por aquilo que é necessário para que a gente consiga sempre dar o próximo passo, próximo nível espiritual. É isso. Deus abençoe o seu dia, sua semana, a sua vida. E é isso. Seja bem-vindo ao Devocional Princípios de Vida. Deus abençoe.